voces, como el pavo real. Se le oyen las voces, como el pavo real. Águila del monte será. Se le oyen las voces, como el pavo real. Fala pessoal, tudo bem? Flávio Fusco por aqui, que prazer estar de volta para mais uma edição do Fui com Fusco pro HH. Dessa vez a gente está aqui em Cumbuco para contar para você, antes de todo mundo, todas as novidades que estão vindo por aí na nova edição do HH Festival 2025. Afinal, eu sou ator, apresentador, criador de conteúdo no canal de viagens Fui com Fusco, onde por lá eu dou várias dicas de viagens, turismo e entretenimento, e dessa vez a gente não vai fazer diferente aqui no Fui com Fusco para HH em Cumbuco. E para contar essas novidades para você que está aí do outro lado, tá aqui comigo o Fernando Scarpe, diretor-geral da HH Entretenimento, e vai dar alguns spoilers de tudo que tá vindo por aí na próxima edição. Vamos lá? Boa noite, Fernando. Boa noite, é um prazer estar aqui de novo com Fui com Fusco, agora em Cumbuco. Verdade, que alegria estar de volta. E já vou começar, antes de mais nada, te perguntando para você, na verdade, contar pra gente o que foi essa tal grande decisão da HH deste ano. Antes de contar essa grande decisão, acho importante o público entender, né, a complexidade que é fazer um festival como o HH. Né? Eu brinco que, diferente de outros eventos, ou até mesmo festivais, você aluga um lugar, coloca lá um equipamento de som, um equipamento de luz, liga o gerador e aperta o play. HH, né, o HH Festival, ele tem uma complexidade muito grande de fatores que precisam estar alinhados, né? Como se fosse um tabuleiro de xadrez. Né? A gente posiciona todas as peças e se você tira uma peça do lugar, acaba que você tem que rearranjar todo o tabuleiro. Então essa grande decisão tem muito a ver com o nosso olhar atento com o público, com o nosso ouvido atento, né, com o público, não só em maximizar a receita, não só, né, em crescer desordenadamente com o festival, mas eu acho que está no nosso DNA, está no nosso sangue, né? Valorizar o que o público quer, né, o que as pessoas pedem, e sempre estar de ouvido, né, muito atento ao que as pessoas que consomem, muitas delas há anos, né, eu tenho uma parcela de público que vai desde a primeira edição, a todos esses últimos 17 anos foram no festival, então é muito importante estar com o ouvido atento ao que essas pessoas querem, né, e saber quando a gente deve mudar, né, as decisões foram tomadas. E a complexidade que envolve isso. Então essa grande decisão tem muito a ver com essas decisões que a gente teve que tomar ultimamente. Não, e é legal você falar isso, até para reforçar a importância das pesquisas de satisfação que são feitas, né? Desse olhar atento e apurado do que o público traz. Então, como foi repensar, inclusive, pensando na pesquisa, esses pontos estruturais e operacionais de festival? Então, só para, né, as pessoas também entenderem essa complexidade, são poucos os resorts no Brasil que nos comportam. E são menos ainda os resorts que nos querem. Isso é o que é o mais importante deixar e frisar, né? Que há 17 anos o HH tem travado uma luta. A gente quebrou paradigmas no Brasil. Né? Antes, resort era tido como um ambiente de família, criança, pessoas mais velhas, e a gente mudou isso, né, ao longo do tempo. Então tem dois fatores que são essenciais. Primeiro, são muito poucos os resorts que nos cabem, ou que têm uma entrega com uma excelência e uma qualidade que a gente espera, né? E são menos ainda os resorts que nos querem. E esses dois fatores juntos transformam o HH como algo que é muito difícil de se realizar. E a gente vem arduamente tentando inovar, trazer, né, novidades para o público. Viemos com a edição Cruise Edition para mudar e trazer um outro contexto, preservando o que é o DNA do HH, do planeta HH. Fomos e voltamos de resorts, fomos e voltamos de destino, né? E repensando estruturalmente, né, esses fatores todos, com base na última pesquisa de satisfação, que avaliou o último festival, que avaliou ali questões de ser um resort muito grande, onde as festas ficavam muito deslocadas, muito distantes uma das outras, onde as pessoas ficavam hospedadas muito distantes, por mais que era no mesmo complexo. A gente tomou a decisão de mudar radicalmente a continuidade do festival e voltar para o que a gente chama da nossa casa. Né? Então o Vila Galé, ele sempre nos acolheu muito bem. Ele é o resort, ao longo dos últimos 17 anos, com a melhor nota, com a melhor avaliação em praticamente todos os quesitos. Se você pegar em serviço, em hotelaria, em gastronomia, ele sempre teve as melhores avaliações de todas, né? E o mais importante, a rede Vila Galé é uma rede que nos quer, sempre nos quis e sempre vai continuar nos querendo. Então,
valorizar isso como a gente valoriza é extremamente importante. E essas mudanças operacionais, como eu falei do jogo de xadrez, você já tem todo o tabuleiro armado, com tudo desenhado, e do nada te dá um insight e fala, pera um pouquinho, a gente precisa mudar o trajeto, né? E não é do dia para a noite que se muda. Como eu disse, a gente não aluga um espaço, coloca um gerador e aperta o play. Então tem uma série de questões logísticas, estruturais, malha aérea, enfim, de capacidades. Né? A gente já tinha aberto uma pré-venda, já tinha venda, a gente introduziu o conceito do Premium Inclusive. Então, não era qualquer lugar que a gente conseguiria ter essas diferentes estratificações de categorias, de pacotes e assim por diante. E conseguimos. Obviamente que isso demandou tempo, demandou investimento, demandou ali um suor muito grande, meu pessoalmente, da minha equipe, e conseguimos e estamos aqui hoje. Nossa, isso é muito legal, porque realmente, assim, você percebe, até a gente, tipo, eu como cliente, tá, que venho no festival também, ano passado vi, e agora vendo esse esforço, na verdade, esse empenho da equipe toda em ter a melhor experiência. A gente está falando de um festival de turismo e entretenimento no mesmo lugar. Então faz todo o sentido o que você está falando de ter uma estrutura que caiba tudo isso e com a excelência que todo mundo que já foi no festival sabe, né? Aqui é o selo de qualidade da HH. E até aproveitando, vamos virar essa página e falando agora de volta aqui para Cumbuco, né? Muita gente comprou o lote na pré-venda, sabendo que a data ainda estava confirmada e tudo mais, e a gente tem uma novidade esse ano, daqui a pouquinho o Fernando vai falar, mas a pessoa ela ganha então 2 dias de festival? Então, vamos virar essa página da mudança de data de uma vez por todas, tá? E aí respondendo de forma bem clara e objetiva. Mudamos a data porque foi necessário mudar a data, né? Queríamos mudar a data? Não, né? Mas o Vila Galé só tinha disponibilidade de todos os hotéis da rede, de tudo que a gente viu e desenhou com eles e tudo mais, era a única data que a gente tinha disponível. Isso foi muito bom no final das contas, refletindo depois sobre a mudança de data, e acredito que nós vamos falar um pouco melhor sobre isso também, ela trouxe algumas coisas muito boas que, repensando hoje essa questão de feriado, a questão do encarecimento das passagens aéreas, naturalmente as passagens aéreas já são mais caras em feriado, né? Quando você desloca, você tira de um feriado, lembrando que mais de 95% do nosso público entra num avião para vir no festival, nós mesmos inflacionamos a malha aérea de qualquer destino que a gente vai, né? Então isso faz com que seja um ponto super positivo, porque o público vai pagar um aéreo mais barato por si só. O pacote na pré-venda, tanto o lote promocional quanto os pacotes, né, regulares, premium e regular inclusive na pré-venda, estavam claros que a data era sujeita à confirmação e o local ainda não estava confirmado. Então, quem de fato tinha problemas e questões com a mudança de data ou com a possibilidade de mudança de data, estava ali claro, poderia ter aguardado. Então, assim, foram muito poucos os casos que a gente teve que lidar e a gente ainda está lidando com muito carinho e atenção com cada um deles. Isso é importante até para, de novo, para reforçar o cuidado que o festival tem e aquilo que a gente está reforçando aqui da complexidade que é para desmontar esse quebra-cabeça, na verdade, né? E vamos lá, muita gente às vezes talvez não pode ir nessa data ou já tinha marcado, por exemplo, férias ou tem outros compromissos. Como que funciona nesse caso? A gente tem a política muito clara de cancelamento, de reembolso, até mesmo de 100% de crédito, tá? Mas eu vou ser bem sincero, a gente teve aí, de um universo de quase 1.000 pacotes que a gente já tinha vendido nessa pré-venda, nós tivemos 11 casos que minha equipe está lidando, cada um deles especialmente para contornar e ver a melhor forma. Então, num universo de 1.000 pacotes, né, só ter 11 casos críticos para a gente lidar e com toda a atenção, a gente vai certamente conseguir contornar, e se essas pessoas não puderem vir nessa edição, certamente continuarão vindo nas próximas. Sim, sim. E até para a gente reforçar aqui o que você falou, não vai ser mais um feriado, né? Vai ser de 6 a 9 de novembro, mas tem um grande ponto positivo para a gente reforçar a questão da passagem aérea, que realmente às vezes ela chega a ser a metade do preço quando você sai do feriado, principalmente aqui para o Nordeste. Então acho que é legal a gente relembrar isso, né, para as pessoas. Então o aéreo é um fator que a gente analisa, a malha aérea é um fator que a gente analisa, né, quais aeroportos que são hubs, né, aqui o aeroporto de Fortaleza, que a gente já veio várias vezes para cá, o festival já teve aqui anteriormente, então quer dizer, tem todas essas questões sem dúvida alguma, ainda mais malha aérea de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, que são os três, né, as três origens que mandam mais passageiros para a gente. Então a gente realmente analisa isso tudo com muito carinho e foi uma decisão que a gente, de novo,
né? A mudança de data foi porque a gente foi necessário para que tudo que a gente vai trazer de novidade possa se concretizar. Legal. E aí, aqui abrindo o jogo, né? A gente já está em casa. Vamos ser bem honestos aqui, né? De cada 1.000 pessoas aí, a porcentagem foi mínima que, né, que a gente teve, que está tendo aí uma situação um pouco mais delicada para avaliar, ou seja, a maioria gostou da mudança. Então, vamos mandar aqui, vou deixar para você mandar um recado. Tem hater aí? Que recado que você deixar? Fica à vontade para falar para eles, que é uma minoria mínima. Eu falo que normalmente quem gosta, né, quem aplaude, faz muito menos barulho do que quem não gosta, né? Esses 11 casos que eu falei não foram casos de haters, foram casos de pessoas que de fato ficaram muito sentidas por não poderem ir no festival, né? E foram para as redes sociais, e foram reclamar, e foram fazer um estardalhaço, e tá tudo bem, né? E a gente está acolhendo e está remediando cada um desses casos, né? Mas, obviamente, que a gente tem no meio disso um monte de gente que é hater por natureza. Eu não sei, hoje em dia, né, com essa questão das redes sociais e do microfone que foi dado, né, para as pessoas, que as pessoas elas gostam de criticar pelo simples fato de criticar. Né? Então a gente analisou, inclusive, quem criticou e nunca nem foi passageiro. A gente puxou o histórico de pessoas com comentários negativos em redes sociais e tudo mais, reclamando de reembolso, cashless, de uma série de fatores. E a gente foi ver, no final das contas, que essa pessoa não foi nem no último e nem nunca tinha ido no HH, né? Puxando por sobrenome, puxando por rede de relacionamentos online e tal. Então, para essas pessoas, né, o meu recado é que cuidem da vida de vocês, né? Porque a gente já tem tanto trabalho para cuidar da nossa e cuidar dos nossos queridos passageiros, e obviamente fica o convite para que essas pessoas venham para o HH e aí sim vão poder ter voz, né? Vão poder responder uma pesquisa de satisfação no final do festival, que certamente serão ouvidas, né? E assim, porque de novo é isso. Como apresentador e como cliente também que vem no festival, é uma experiência tão incrível, porque são dias mágicos, né? A gente fica, parece que imerso num ambiente de fantasia, de entretenimento, de turismo, fazendo tanta que não tem motivos para você chegar e criticar. Então, por isso que a gente abre esse espaço aqui para falar com essas pessoas, enfim, convidá-las para vir, né? Óbvio, então, são mais que bem-vindas. Muito, muito mais do que bem-vindas. A gente está falando aqui de uma empresa, né, da credibilidade e da confiança da HH nesses 17 anos, né? Então não é uma empresa que começou ontem, ela tem um histórico de fazer, na última edição, acabou que eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que vieram do mundo inteiro para o festival, ou seja, para a pessoa sair do país dela para vir para cá, é que tem uma credibilidade muito grande envolvida. Sim. Então vamos só reforçar isso para todo mundo, para ter certeza que toda decisão ela é estratégica e pensada no melhor de quem está vindo. Não, sem dúvida. A gente, como eu disse, pensa, foi uma decisão difícil, por isso que é uma grande decisão, mas o que a gente está recheando e trazendo de novidade, que a gente já contou, e o que a gente vai contar também, né, tem muita coisa nova que a gente vai conseguir viabilizar justamente por conta dessas decisões que a gente tomou. E a mudança de data é uma delas, a vinda para Cumbuca é uma delas, a novidade do Vila Galé Sunset também é outra delas. Então, assim, tem muita coisa aí que nós vamos rechear e trazer aos pouquinhos até novembro. E não só até novembro, né? A continuidade disso para depois. Acho que o mais importante é isso, né? E essa credibilidade a gente construiu, né, ao longo dos anos. Acho importante frisar até frases das pessoas, dos passageiros que nos marcaram, né? Tem várias que nos marcaram e que se repetem, né? Como a caixa bem embrulhada que as pessoas compram sem saber o que tem dentro, né? Como o melhor dia da vida das pessoas, né? Como cada vez é mais difícil superar as expectativas que já estão cada vez mais altas. Então, quer dizer, o nível de expectativa está aqui, se chegar mais alto um pouquinho, é o nosso grande desafio. Então, isso tudo nos move e continuará nos movendo. Então, a nossa credibilidade, ela é inabalável nesse sentido, né? E é o que a gente espera continuar construindo. É isso aí. Então vamos olhar daqui para frente, afinal, daqui a pouco, quando a gente fiscar, novembro já tá chegando, e vamos falar de novidade, que eu tô sabendo que esse ano vai rolar um Beach Club. Que história é essa? Essa aí é boa, hein? Todo ano a gente tem um evento Pé na Areia, que é aqui, né, em Cumbuco, é o único lugar que a gente conseguiu de fato fazer esse evento, né? Obviamente que a gente já teve beach parties em outros lugares, com outras locações, em locais que eram próximos da praia, mas nunca na areia da praia, em cima da duna, literalmente pé na areia. E aqui em Cumbuco a gente consegue fazer isso, né? Então a gente constrói um mega beach club na praia, em frente ao resort Vila Galé Cumbuco, né, para os eventos noturnos, e
A grande novidade é que com o advento do Vila Galé Collection Sunset, que é o Premium Inclusive que nós vamos trazer esse ano, ele já tem também um mini beach club que vai ser exclusivo para os hóspedes do Premium, né? Onde a gente vai fazer algumas brincadeirinhas lá também, que ainda são alguns spoilers que vamos dar em breve. Inclusive é maravilhoso, que a gente já visitou lá, né, Fernando? Ó, sério, se acalme porque o negócio tá tudo. E aí, falando ainda sobre novidade, muita gente está perguntando como vai funcionar esse ano, porque além dos 4 dias, a gente tem um dia de pré e um dia de pós. Então, a gente está falando de 6 dias no total, certo? Isso. Oficialmente, o festival, ele é de quinta-feira a domingo, então todos os eventos regulares, os eventos oficiais do festival, acontecem de quinta a domingo. Né? Esse ano, como uma outra novidade, nós vamos ter a diária pré e a diária pós. Então, Extended Pré-Festival, do dia 5 para o dia 6, e Extended Pós-Festival, para quem quiser ficar um dia a mais, do dia 9 para o dia 10. Né? E o festival, né, ele continua de 6 a 9. Quem não se lembra da última Extended que a gente fez aqui em 2023, que são atividades e são programações que não envolvem só eventos, né? São atividades que envolvem, como a gente fez, passeio de buggy, a gente fez ali indo na duna de Cumbuco, com aquele... na lagoa, tem uma lagoa muito bonita aqui atrás, que tem aquele negócio, né, que você escorrega com a bunda, não sei como é que é o nome daqui. Ele tem um outro nome aqui. Que assim, a gente recheia essas viagens com outras atividades, para quem quer, de fato, chegar antes de se preparar para o festival e começar pegando mais leve, quem quer ficar um dia depois e descansar pós-festival também, mas também com festa, né? Sim. Então vamos rechear essa diária pré, essa diária pós, da mesma forma que já foi um modelo de sucesso que a gente fez anteriormente, que a gente vai fazer de novo. Isso é legal, inclusive tem kitesurf aqui para quem gosta de atividade, ó, para curtir aí um pouco mais de aventura, fica uma pedida. Agora vamos lá, sobre a programação regular de festas e outras atividades, todas elas vão acontecer dentro do resort? Isso, toda a programação regular acontece no Vila Galé Cumbuco, no resort, tá? E algumas programações exclusivas do Premium Inclusive acontecem no Vila Galé Sunset, né, no Collection Sunset, que é o novo hotel boutique que fica praticamente do lado, no mesmo complexo aqui onde a gente está, né, do Vila Galé. Mas todos os eventos regulares, não vai ter aquele negócio de se deslocar de um evento para o outro, vai um jeito, não. Então, o que era bom vai ficar melhor, porque a gente voltou a ter todos os eventos ali num lugar que a gente chama de casa, porque as pessoas têm uma memória afetiva muito bacana com Cumbuco, né, com a piscina ali, aí você atravessa a ponte, você já está nessa mega estrutura na praia que a gente monta, tem um gramado ali do lado e tudo mais. Então todos os eventos regulares acontecem lá dentro. Fora outras atividades, como line-up gastronômico, etílico, esse tipo de coisa toda, nós vamos incrementar e fazer tudo dentro do resort. E obviamente que além disso, quem tiver no Premium vai ter outras atividades complementares, paralelas, que acontecem também, né, fora essas, mas todas elas, para a grande maioria que está no Regular Inclusive, são no Vila Galé Cumbuco, no resort. Certo, certo. E eu fiquei muito curioso quando você falou da festa do Pé na Areia. Como que vai funcionar? Tenho certeza que você também está querendo saber. Então, Fernando, conta aí pra gente. Já deixa a gente com o coração assim, ó. O evento Pé na Areia é uma estrutura que a gente monta na duna da praia, coisa mais linda, né? Você quer... O Pé na Areia é engraçado, porque quando a gente fez a primeira edição, as pessoas reclamaram que era muito pé na areia. E aí cansava dançar com o pé na areia. Aí a gente construiu uma mega estrutura com aquele palco de 22 metros de boca, com uma estrutura de pista que ainda tem areia e uma estrutura de pista reta. E aí começaram a reclamar que não tinha só areia, que também tinha uma estrutura. Então, para quem quer areia, tem uma parte que é só areia. Para quem quer uma areia nivelada, também tem estrutura. Para quem quiser a parte de banheiro, bares e tudo mais, então é uma mega estrutura que a gente monta, que só quem vier vai conhecer. E quem já veio, já conhece e vai estar melhor ainda. E na vibe desse lugar que é paradisíaco, a gente está aqui muito pertinho de Fortaleza, para quem nunca veio em Cumbuco, então a gente está aqui num lugar que é uma vibe que pede isso mesmo, né? De você se conectar com a natureza, com o local, com tudo isso. E aproveitando, muita gente não sabe, mas além das festas, a gente tem também muitas coisas para se fazer, então traz aí um pouquinho pra gente também, o que tem para fazer aqui além das festas? Então, só recapitulando esses 2 dias a mais, é importante dizer que quem comprou o pacote na pré-venda, a gente deu de forma totalmente bonificada e gratuita como um presente, né, para essas quase 1.000 pessoas que compraram, né? Nós demos para essas pessoas essa diária pré, essa diária pós, né? Para quem não comprou, tá garantindo agora, inclusive a nossa venda tá voando, né? Acredito que a gente esgote o festival aí praticamente
né, pelas próximas semanas, ou no máximo um mês, a gente já vai estar aí com boa parte vendido. Pode adquirir, né, a reserva, fazer a reserva e incluir essa diária pré ou a diária pós, não necessariamente uma ou outra, pode incluir as duas também, né? E aí a gente vai montar a programação, né, seguindo 3 níveis de programação. Então você tem ali os eventos, que são os eventos diurnos e noturnos, como a gente sempre fez ao longo dos anos. As atividades paralelas são aqueles recheios que a gente tem com outras atividades, com shows, enfim, que a gente vai recheando entre eventos regulares, né? Explorando gastronomia, explorando degustações, a gente já teve N, né, situações nesse sentido. A gente tem as programações pré e pós com essas outras atividades explorando o destino, então o foco não é só festa, vai ter festa? Vai, mas é passeio de buggy, kitesurf, windsurf, a gente vai explorar outras coisas aqui da cidade. Então é bem legal para quem quer de fato conhecer coisas novas e não ficar só na função de festas. O HH é para isso, é trazer experiências para todo mundo. E mais o Premium Inclusive, que é uma outra linha que talvez tenhamos aí alguns eventos mais privativos. Olha, eu tô falando que a gente está trazendo aqui um monte de novidade. Pois é, então, ó, aproveita até já se inscreve aqui no canal, porque é o seguinte, a gente sempre está trazendo por aqui e nas redes sociais gerais da HH todas as novidades da próxima edição que está vindo aí. Inclusive, a gente vai ter aqui no canal também mais 2 programas para a gente falar a diferença entre os pacotes regular e premium. Mas, já que eu tô aqui com o Fernando, bate-papo aqui entre amigos, fala um pouquinho pra gente a diferença de cada um pouquinho de cada um, que aí já mata a curiosidade de quem tá assistindo pra mim. Então, basicamente assim, o regular inclusive é o que já era bom, vai ficar ainda melhor. Tá? Então, você que já veio para o Vila Galé, você conhece como é que funciona os restaurantes à la carte, o restaurante buffet, o sistema de pensão all inclusive do Vila Galé, do Resort Vila Galé, vai ser nesse mesmo padrão, então daí para melhor. Né? Então tem as diferentes categorias, então você tem lá o regular inclusive com os apartamentos superiores, com as suítes executivas, com os bangalôs luxo, que são... Só aqui tem esses bangalôs que ficam espalhados no meio do resort, com aqueles lagos em volta, os bangalôs master na linha de mar e tudo mais. Então, dentro do regular inclusive, você tem uma série de categorias e diferentes tipos de hospedagem. E aí você tem benefícios que são exclusivos para cada uma dessas categorias. Então você tem reserva em restaurante à la carte, você tem lá o restaurante inevitável, que é o restaurante gourmet, que é exclusivo para o jantar dos bangalôs, você tem o restaurante português, você tem o restaurante regional, que são outros temas à la carte que vão variando conforme as noites e as pessoas vão podendo fazer reservas. Então, dentro do regular inclusive, de novo, o que já era bom vai ficar ainda melhor, mas ainda no modelo, né, que a gente está acostumado em resort, de buffet, falando aí mais de gastronomia, né, com uma diversidade, uma pluralidade aí de cardápios e tudo mais, mas no esquema de resort. Ao passo que o Premium Inclusive, né, vai ser algo que as pessoas não veem em resort, tá? Mantendo a mesma qualidade do Vila Galé. Então a gente passou aqui o dia, né? Estamos aqui agora no Vila Galé Collection Sunset, que é recém-inaugurado. Aqui a gente tem 3 categorias diferentes dentro do Premium, né? Então nós temos a Suite Premium Superior, a Suite Premium Luxo e a Suite Premium Master. E todo mundo que está aqui no Premium vai ter a mesma experiência. Então, é uma pensão completa Premium, onde você tem ali restaurante, buffet, mas à la carte, de café da manhã, almoço e jantar. Então, vou te dar um exemplo. O inevitável, que é o restaurante gourmet do Regular Inclusive, que é só para os bangalôs, que é um menu super diferenciado e tudo mais, né, só para o jantar, aqui no Premium é o mesmo inevitável com um cardápio mais amplo para café da manhã, almoço e jantar. Então, ele atende todo mundo. Né? Então, a parte gastronômica desse hotel é impecável, né? A parte de hotelaria, a toalha do quarto é diferente, a cama, tudo. Travesseiro, é tudo, né? Então, e a estrutura. Então, aqui é um lugar para as pessoas que querem mais conforto, né? Para as pessoas que querem uma gastronomia diferente, né? E o principal, existem pessoas que querem ter o direito de escolher e pagar por isso. Outros produtos. Então eu quero um Aperol Spritz, eu quero uma gin tônica, eu quero uma vodka Grey Goose, Ciroc, outras marcas, eu quero um sorvete da Batio di Latte, eu quero uma tequila Dom Julio. Isso normalmente nós temos à venda nos bares do evento. Mas você ter isso, com a possibilidade de você comprar e pagar, né, no hotel, né, como um hotel boutique, que você paga a conta, né, no quarto, serviço de quarto, né, questão, né, de atendimento exclusivo e tudo mais, aqui você vai poder. Né?
Então o que a gente fez? Para quem quer esse plus, né, ele vai poder ficar com tudo que já existe no Regular Inclusive, mais uma hospedagem diferenciada, uma hotelaria diferenciada, uma piscina privativa, que talvez a gente faça alguns eventinhos privê ali, né? E uma gastronomia de ponta, que tem um cardápio que, além do cardápio que já está incluso, porque eu reforço, é pensão completa, café da manhã, almoço, jantar, mas inclui também o all-inclusive do próprio resort. Então, eu quero comer lá com meus amigos no Regular Inclusive, tá, pode dar, tem acesso. O inverso não é verdadeiro. Então, e aí você quer outros tipos de cardápio, seja ele de comidas ou bebidas com pagamento à parte, aqui também tem. Quero pedir serviço de quarto às 3 horas da manhã, aqui tem, coisa que normalmente os resorts não tem. Né? Então aqui vão ser uma série de serviços, uma série de produtos que são, né, aquele extra mile, né, aquele plus, né, que aqui vai ser possível entregar. Isso é legal, né? Porque você vai estar, de uma certa forma, tendo uma exclusividade, mas ao mesmo tempo também tendo contato, se tiver algum amigo seu que está no resort regular e tudo mais. E até aproveitando que a gente já está falando aqui do Premium Inclusive, vai rolar aí uma private do HH, como tinha antigamente, enfim. Olha eu provocando aqui, né? Quem sabe? Assim, esse negócio da private é muito curioso, porque é uma demanda, de novo, que a gente ouve muito o público. Especialmente do público mais antigo, do público mais fiel, que está lá no HH desde as primeiras edições. Que essa demanda do Premium veio deles, né? Que acabou ficando mais velho, obviamente, como eu tô mais velho, como todo mundo que estava lá atrás, né? Acabou envelhecendo, é natural da vida, se bem que, né, muita gente tá muito melhor do que muito novinho. Né? 40, E essas pessoas, elas têm outras demandas, têm outras necessidades, né? E eu já ouvi muito, por que não fazer o HH menor? Por que não fazer, né, um HH como era antigamente? Então, a volta para Cumbuco já é algo que está qualificando e não está crescendo exponencialmente com o festival em termos quantitativos. Então, isso já é um indício um pouco do futuro do HH, né? E outra coisa, esse Premium aqui, ele vai nos possibilitar trabalhar com um laboratório de coisas e testes, que isso a gente vai ainda aos pouquinhos desenvolver, mas por que não fazer alguns testes aqui, especialmente com esse público que vai estar no Premium, que é um público mais das antigas. Então vamos sim fazer isso, aguarde. Tô falando, gente, que esse programa, olha, me agradeçam. Viu que eu tô tirando do Fernando aqui, ó, um monte de informação, porque ainda dá tempo de você comprar, não deixar para depois, como o próprio Fernando falou, porque tá todo mundo comprando e já vai esgotar, e depois vai ficar o quê? Com vontade divina, vai ter como, né? E aí acabou. Aí acabou. Mas vamos lá. Muita gente, isso eu escutei também. Como eu faço? Eu não tenho companhia, eu quero ir. Como, enfim, esse ano vai ter o programa PromoShare. Conta um pouco mais para facilitar a vida aí da pessoa que está vindo sozinha, porque aqui tem lugar para todo mundo. O programa PromoShare a gente lançou na época do navio, se não me engano, faz aí uns 4, 5 anos. É um programa de vagas avulsas, então você não tem companhia. A gente é um facilitador, né, para as pessoas que não têm companhia e não querem também comprar o quarto individual, porque a gente também vende o quarto sozinhos, né, se a pessoa quer vir sozinho. Então, o programa PromoShare são vagas avulsas em apartamentos compartilhados, né, que pode dividir o quarto com 2, 3, 4 pessoas, né, na verdade são até 4 pessoas no quarto, exclusivamente no Regular Inclusive, então esse programa não tem no Premium Inclusive, e é para pessoas que não têm essa companhia e também não querem pagar um quarto inteiro sozinho, né. É um programa muito específico, muito limitado, inclusive, né, porque, de novo, a gente não vende vaga, a gente não vende ingresso, a gente vende pacote, a gente vende o apartamento, né? Mas é muito curioso, porque muita gente que vem no PromoShare, né, acaba fazendo tanta amizade que depois volta no ano seguinte já no quarto com aquele grupo formado, né? Então é um pouco disso. Então teremos também, já estamos disponíveis aí com o PromoShare do HH. De novo, hein? Vai pegando as dicas. A gente está chegando aqui ao final, mas ainda tem algumas perguntinhas que eu sei que você tem dúvida. Como a gente comentou, a gente está aqui em Cumbuco, né, próximo de Fortaleza, mas qual é o aeroporto mais próximo? Vai ter traslado do aeroporto mais próximo para cá? Explica um pouco também para facilitar a vida de quem está vindo para o nosso festival. Tá. Bom, o aeroporto é o aeroporto de Fortaleza, né? Então, pega o seu avião, chega, né, no aeroporto de Fortaleza. O translado nós vamos lançar em breve. Nós estamos já com a diária extra pré e pós, como extra sendo vendido. Temos o upgrade VIP individual, que é a área VIP do evento de sábado à noite, que a gente também já está vendendo antecipadamente. E o translado também vai ser um serviço que a gente lança, mas a gente lança um pouquinho mais próximo, que é quando as pessoas já têm os voos, os horários e tudo mais. Então a gente indica um fornecedor terceiro, serviço terceirizado, né? A gente coopera. Então a gente indica esse fornecedor. Então vai ter sim, tá?
como a gente indica uma série de outras coisas, como você falou de passeios, tem no próprio Beach Club aqui do Premium, kitesurf, windsurf e tudo mais. Então a gente tem aí uma série de outros fornecedores parceiros que a gente acaba indicando também para extras e adicionais, né? Mas o aeroporto é o aeroporto de Fortaleza, né? Então, por favor, não errem, o aeroporto é Fortaleza. Teve gente comprando já, mesmo se a gente ter lançado o local para outro lugar. Então, a gente entende a ansiedade, mas segura um pouquinho, porque agora a gente já tem todas as informações certinhas, né? Você já sabe que você precisa chegar por Fortaleza, de Fortaleza até aqui, mais ou menos aí 1 hora, né? Que a gente nem isso, 40 minutos, né? Então é isso. E Fernando, olha só, a gente tá chegando aqui ao final. Quero aproveitar para te agradecer por ter compartilhado as informações com todo mundo que está ansioso para saber essas novidades, essas notícias, porque quando a gente piscar já chegou. Então, já vou deixar aqui aberta a câmera. Manda um recado para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, do HH. O meu recado é obrigado, né? Um recado muito simples e de coração, né? O HH 17 anos foi feito por vocês e para vocês, né? Então, se a gente não tivesse com o ouvido atento, com o ouvido, né, e com o coração ligado em vocês, né, a gente não faria, não tomaria as decisões que tomamos ao longo do tempo, porque muitas das vezes foram decisões ali, né, difíceis, mas que foi para o bem do festival, o bem, né, da construção de um legado. Eu acho que o que eu mais me orgulho é de deixar um legado. Isso eu tenho certeza que eu construí, que eu deixei, né? E foi um legado com muita credibilidade, foi um legado que está sendo ainda construído, né, com muita dedicação e com muito carinho. Então isso me emociona profundamente de ter deixado uma marca na vida, né, de cada um de vocês, sejam dos passageiros mais antigos, como dos novos passageiros, né, que estão nos conhecendo mais recentemente. Então, de coração, meu muito obrigado e nos vemos aí em novembro desse ano e dos próximos. Exatamente. Então, de novo, deixar um obrigado aqui em nome de todo mundo, todo o público que já está ansiosíssimo para chegar assim como eu. E a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal, porque tem mais informações vindo aí, né, Fernando? Tem um programa exclusivo para cada resort para você tirar todas as suas dúvidas. E lá no Instagram a gente está mostrando lá o esquenta de tudo que já está rolando por aqui, tá bom? Então a gente se vê em novembro? É isso aí. Até lá. Até mais. Cada Tchau. vez que Tchau. voy al mar.